Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Internautas à Deriva. Não viva como um fantoche, como uma marionete. Não seja aquela pessoa neste mundo a viver como se fosse um boneco na mão de outras pessoas. Se você é uma pessoa que almeja ter sucesso, seja na sua vida profissional, no seu relacionamento amoroso, em qualquer área da sua vida, se você quer a realização dos seus sonhos, então você não pode viver neste mundo como um fantoche, um boneco, uma marionete nas mãos de outras pessoas. Neste vídeo eu quero falar para você como você agir para não ser um boneco, um fantoche nas mãos de ninguém. E assim você fazendo, com certeza a sua vida ela irá mudar. Fica comigo até o final e vamos aprender juntos. Você já deve ter visto aqueles bonecos chamados marionete ou fantoche, aqueles teatrinhos, com bonecos, que os seus movimentos são feitos por manipulação de uma outra pessoa, ou seja, existe alguém atrás daquela cortina, daquele palco, manipulando aquele boneco. Então, os seus movimentos não é por conta própria, é pelo movimento ou pela manipulação de uma outra pessoa. Então, assim acontece na vida de muitos. Quando se usa essa expressão, o fulano é como se fosse um fantoche, uma marionete. Por quê? Porque é uma pessoa que sempre tem alguém manipulando ela em relação às suas atitudes, à sua maneira de pensar, de agir. Ela é uma pessoa que não tem uma personalidade própria. É uma pessoa sem personalidade, é uma pessoa normalmente subestimada com a sua capacidade de pensar. É aquela pessoa considerada sempre inútil, incapaz. E você não pode ser esta pessoa. Se você é uma pessoa que almeja realizar os seus sonhos, você quer o sucesso, você não pode ser uma pessoa tratada como um fantoche, uma marionete. Você não pode ser simplesmente um bonequinho que alguém manipula e ele obedece, ou seja, faz apenas aquilo que lhe é mandado fazer. Você já deve ter ouvido alguém falar para você, você não tem que pensar, você tem apenas que me obedecer. Eu digo para você ao contrário, você tem que pensar antes de obedecer, porque você é uma pessoa racional, um ser racional. Um ser inteligente. E todo ser racional e inteligente, ele pensa antes de fazer qualquer coisa. Antes de obedecer, ele usa a sua inteligência para ver se aquilo provém, se é o melhor ou não, se provém de uma verdade ou não. Ele busca a informação, ele busca o conhecimento. Então, existem aquelas pessoas em várias áreas da vida que elas são manipuladas. Por exemplo, tem pessoas que no casamento é manipulada pelo parceiro, manipulado pela parceira. Seja o marido manipulando a esposa ou a esposa manipulando o marido. Por exemplo, quando solteiro, às vezes aquele rapaz se apresenta de uma maneira tão educada, tão romântica, tão dócil, mas apenas para poder tirar benefício daquele relacionamento. Normalmente é assim, quem manipula sempre se apresenta como alguém que vai lhe ajudar e vai lhe favorecer, mas não permite que você venha pensar, não permite que você venha usar da sua inteligência. Normalmente quem manipula nunca quer ouvir, nunca quer escutar, ele sempre vai achar que está certo e tem a razão, e que você tem que simplesmente seguir aquilo que ele está falando. Isso acontece às vezes numa empresa, Quantos empresários, eles tratam seus funcionários como se fosse uma marionete, como se fosse um boneco, um fantoche, incapazes de pensar, de decidir alguma coisa. As nossas autoridades, os nossos governantes, quantas situações que eles subestimam a capacidade do povo de pensar.
tratam seus eleitores verdadeiramente como se fossem fantoches, né? Como se fossem bonecos. Então, na época de eleição, eles vão se apresentar sem fazendo 1000 promessas, sempre vestidos de uma capa de bom samaritano, não é assim? Eu vou te dar comida, eu vou te dar um salário melhor, eu vou te dar casa. Eles prometem tudo para você, uma vida de paraíso, né? Promete um paraíso para os seus eleitores. Mas será que isto é verdade? Ou será que é apenas para manipular os seus eleitores e conquistar os seus votos? Então, a pessoa que não aceita viver como marionete, como fantoche, então essa pessoa pensa. Então ela usa a inteligência. O fulano está me prometendo dar um salário maravilhoso. Mas espera aí, existem condições para isso? Será que ele vai conseguir fazer isso? Se você buscar as informações, de repente você vai ver que é uma falsa promessa. Porque eu vou te dar tudo, eu vou pagar todas as suas dívidas, eu vou resolver todos os seus problemas, mas a pessoa não para buscar uma informação, conhecimento. Mas será que isso é capaz, é possível? Ou é apenas uma ilusão, ou apenas uma falsa promessa para conquistar ali o meu voto? Assim acontece, poxa vida, nessa questão, né, dos nossos governantes, das nossas autoridades em época de eleição. Assim acontece numa empresa, assim acontece num relacionamento, num namoro, num casamento, enfim. E existe aquelas pessoas que, por elas aceitarem a viver desta maneira, ou seja, elas não querem pensar por si mesmas, elas não querem usar sua inteligência, elas não querem ter o trabalho de buscar conhecimento, buscar uma informação. Então, facilmente você será manipulado, manipulada, e normalmente essas pessoas nunca chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque quem manipula não quer o seu sucesso, quer o sucesso de si mesmo. Você é apenas, digamos, uma carta no baralho, né? Apenas mais uma peça no tabuleiro do xadrez, simplesmente isso, para que ele possa alcançar o seu plano de poder. Então, se você é uma pessoa que não quer, não aceita viver desta maneira, passar uma vida inteira assim, então você não pode aceitar viver como se fosse um fantoche, uma marionete. E o que fazer para não viver desta maneira? Se nós falamos que a marionete é aquele boneco que é manipulado por alguém, então você precisa imediatamente a começar a usar a sua capacidade intelectual de pensar e começar a usar a sua inteligência, começar a buscar informação, conhecimento do que para você vai ser melhor, o que é bom ou o que é ruim. Eu não estou falando isso para você desconfiar de todas as pessoas, não estou dizendo que todas as pessoas ao seu derredor são manipuladores, não. Eu estou apenas dizendo que você tem que usar sua inteligência para tomar suas atitudes, as suas decisões. Porque se você viver como se fosse um fantoche, uma marionete, então você nunca vai ter nada. Não é verdade? Por exemplo, para um manipulador, né, digamos um líder do governo, para ele te prometer, eu vou te dar um prato de comida, e você ficar satisfeito com o prato de comida, talvez você vai ter um prato de comida. Um dia sim, um dia não, hora sim, hora não. Ele, de repente, vai poder comer no restaurante todos os dias. De repente, se você for uma pessoa apenas que vinha viver como se fosse um fantoche, uma marionete, você vai estar vivendo andando a pé. Mas quem te manipula vai estar sempre andando de carro zero. Né? Normalmente a pessoa, quando ela é usada, manipulada, então você vai passar sua vida inteira pagando um aluguel. Mas aquele que te manipula, ele vai morar na sua casa própria. Você entende como é que funcionam as coisas? Aquele que manipula vai te oferecer um salário mínimo, e olhe lá.
Mas ele em si, ele não vai viver de salário mínimo. Talvez ele vai ganhar dinheiro que não sabe nem aonde colocar, nem o que fazer com ele. Para isso você tem que pensar. Você tem que usar a sua capacidade de raciocínio, pensar, usar a sua inteligência e não viver como se fosse uma marionete, um fantoche nas mãos de manipuladores. Pense nisso, pense a seu respeito e você vai ver a mudança na sua vida.